Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações de Irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro Senhor e Mestre, no capítulo 73, que se chama A Dor Maior. A Dor Maior. Inicialmente, eu quero que a gente comece a pensar qual é a dor maior que a gente tem. Vamos pensar nisso? Inicialmente. À medida que ele for colocando, ele vai trazendo aqui vários parágrafos para que nós avaliemos qual é a maior dor. Ok? Qual é a maior dor? Então, a dor maior, pense na sua, eu penso na minha. Vamos ver se a gente consegue chegar no denominador comum no final, porque no último parágrafo é que ele vai colocar qual que é a dor maior. Avaliemos. Olha bem, a dor maior não é a provocada pela falta que cometesse de maneira impensada. Não é. Porque existem faltas e nós cometemos inúmeras faltas. Nós cometemos faltas de maneira impensada. Sabe aqueles movimentos de impulsividade? Aqueles movimentos de precipitação? Aquelas situações de ansiedade? Então, a gente muitas vezes comete faltas de maneira impensada. Não é, a dor maior não é provocada pela falta que cometesse de maneira impensada. A dor maior não é a do deslize, fruto de tua imaturidade do espírito. A dor maior não é a do deslize, fruto da tua imaturidade de espírito. Existem inúmeras situações que a gente ainda desliza por imaturidade. Veja bem, imaturo não quer dizer que seja por ansiedade, não quer dizer que seja por impulsividade. O primeiro parágrafo foi esse exemplo que ele trouxe. Agora é por imaturidade. É porque a gente acha que aquilo ali não tem problema. Imaturidade é isso. Você cometeu um deslize, fala, não, mas isso aí não tem problema não. É só. Ah, mas é só uma fofoquinha, isso tem nada a ver. Não, é só um porre, tem nada a ver. Eu nem sou de beber não, mas só um porre. Ah, não, mas é só aqui esse movimento de gula, não tem nada a ver, não, é só uma coisinha ou outra. É um deslize fruto da imaturidade do espírito. Por quê? A gente vai cometendo deslizes fruto da imaturidade, não do desconhecimento. Não do desconhecimento. Mas porque a gente acha que não tem nada a ver. É uma bobagem. É alguma coisa que você vai jogar na lixeira, caiu no chão, deixa para lá. Por que deixa para lá? Se todo mundo fizer isso, a lixeira vai ficar ali, na rua, e o lixo em torno dela, mas nunca dentro. Então, são deslizes que a gente comete absolutamente desnecessários. A dor maior não é a da palavra leviana que proferiste invigilantemente. Não é a da palavra leviana que proferiste invigilante. Gente, vou trazer aqui para a nossa cultura. A língua portuguesa, ela é de uma riqueza espantosa. Ela é de uma riqueza assustadora. É tão impressionante como que as pessoas sentem necessidade de falar besteiras, de palavras de baixo calão, de usar isso como um vocabulário nas relações sociais, no dia a dia. E vão colocando isso de forma natural, ou para ganhar sorrisos, ou agora já nem é para ganhar sorriso mais, já está tão repetitivo, que a pessoa já passa, isso já faz parte do vocabulário dela, desprezando a riqueza da nossa língua. Imaginem vocês, olha bem, a dor maior não é a da palavra leviana que proferiste invigilante. Porque tem gente que vai fazendo isso como um movimento de invigilante, mas depois vai ficando tão natural que passa a ser repetitivo.
com uma linguagem rica do jeito que a gente, com uma língua rica do jeito que a gente tem, com um vocabulário que a gente pode enxertar com inúmeras situações saudáveis, com inúmeras situações positivas? Por que a gente tem que usar expressões, muitas vezes agressivas, para arrancar sorrisos? Qual é a necessidade disso? A dor maior não é da tua omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendes. Porque, veja, não é a tua omissão voluntária no bem, porque tem hora que a pessoa te convida para uma tarefa. Você fala que não, sendo que podia estar fazendo, você fala que não, cujo valor ainda não compreendes, porque lá no fundo, talvez você não saiba a importância daquele trabalho. Quantos trabalhos a gente já recusou e ou ainda recusamos, sabendo que esse trabalho é que é o afago, é o apanágio, é o alento quando nós retornarmos ao plano espiritual. Esse trabalho é aquele que nos atenderá. A dor maior, inúmeras vezes, nem é a nossa omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendes. Porque a hora que nós compreendermos, vai ficar muito mais fácil. A hora que nós compreendermos. Imaginem vocês, Clarencio conversando com André Luiz no livro Nosso Lar. Quando André Luiz toma ciência de que ele deu mais de 6.000, não fala que foram 6.000, mais de 6.000 receitas gratuitas. Dessas mais de 6.000 receitas gratuitas que ele deu, quantas pessoas pensaram em orar por ele em gratidão ao que receberam? Veja, ele não fez isso por um grande sentimento de caridade, de amor ao próximo, não. Ele não tinha nenhum movimento nessa área, tá claro? Ele fez para ficar livre daqueles pacientes que o incomodavam, para ficar livre daqueles pacientes que o perturbavam, tá ok? Se ele fez isso em mais de 6.000 receitas, ou mais de 6.000 pessoas, ele sabia a medicação, ele sabia, não me custa fazer a receita, foi lá e fez. 15 pessoas oraram em gratidão. 15. Quantas pessoas a gente tem beneficiado que em algum momento nós nos utilizaremos da oração que ela está fazendo em nosso benefício? Quantos? Quantos a gente tem beneficiado? Então, quando ele coloca para nós, nem a tua omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendes, não é a dor maior. Não é a dor maior. Porque se 15 pessoas oraram por André Luiz, é menos de 1%. Menos de 1%. Tá ok? Aliás, se eu não me engano, vou deixar para vocês fazerem as contas aí, é 0,25%. 15 pessoas é 0,25% de pessoas que se lembraram em orar por nós depois de ter recebido alguma coisa que a gente fez de bom grado. A dor maior não é a das vezes sem conta em que aprendiz incipiente, aprendiz iniciante, incorreste nos mesmos erros. A dor maior não é das vezes sem conta em que aprendiz iniciante, incorreste nos mesmos erros. Aqui, eu estou lembrando aqui, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma mensagem lá que se chama, eu vou lá no capítulo Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, que é o item 20, o item 20,
Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24. Olha bem, a dor maior não é das vezes sem conta em que, aprendiz incipiente, incorreste nos mesmos erros. Isso aqui não é a dor maior, não. Isso aqui é a desgraça real. Está aqui, ó, no Evangelho. Está aqui no Evangelho. Deixa eu contar para vocês. Quando eu estava no culto no lar lá em casa, eu peguei e falei isso com a minha esposa, com as minhas filhas. Falei com elas. No momento lá, na hora do culto, eu falei com elas assim, para a gente ficar atento com as desgraças sociais, para a gente não se envolver com essas situações lá fora. A gente sai de manhã, faz as nossas orações, cada um vai para o seu ambiente de trabalho, acadêmico e tal, para não nos envolvermos com aquilo que o mundo tem nos proposto de forma negativa e tal. Porque essas desgraças sociais que o mundo propõe, vai nos acometendo de tal maneira que daí a pouco a gente começa a ficar atormentado e não tem uma causa interna. São as sintonias que a gente abriu espaço. Então, minha esposa falou assim, eu não gosto que você fale essa palavra desgraça. Eu falei, desgraça é tormento, dificuldade, transtorno, problema. Ela falou assim, então fala tormento, dificuldade, transtorno e problema. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Passei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela, abrir ao acaso. Na hora que eu passei, ela abriu ao acaso, no capítulo 5, no item 24, a desgraça real. Em novas traduções, agora está escrito assim, a infelicidade real. Mas aí, na hora que vai falando a infelicidade real, ele vai falando também da desgraça real. E aí eu falei, tá vendo? Até os espíritos estão falando em desgraça, porque a gente acha que a desgraça é palavrão, que não pode ser... Gente, desgraça é esse movimento de infortúnio. Quando ele explica no Evangelho, ele explica isso aqui, ó. A dor maior não é das vezes sem conta em que o aprendiz iniciante incorresse nos mesmos erros, mas é isso que o Evangelho traz para nós. A desgraça real é a gente ficar repetindo erros. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que devemos e o que podemos, mas a gente repete os erros. É a desgraça real, que é o que está no Evangelho, é o que o irmão José coloca aqui. E ele continua, a dor maior não é a de teus excessos e desmandos originários da tua ignorância. Porque se tem excesso e desmando originário da ignorância, gente, originário da ignorância, ok. Essa não é a maior dor. Então, veja, o tempo todo ele está convocando a gente a fazer uma reflexão. A dor maior não é a provocada pela falta que cometeste de maneira impensada. A dor maior não é a do deslize fruto da tua imaturidade de espírito. A dor maior não é da palavra leviana que proferiste de forma invigilante. A dor maior não é da tua omissão voluntária no bem cujo valor ainda não compreende. A dor maior não é das vezes sem conta em que o aprendiz iniciante repete os erros. A dor maior não é dos teus excessos e desmandos originários da tua ignorância. Mas aí lembra o que eu pedi para vocês? Avaliemos então qual é a dor maior. Qual é a dor maior? E aí ele fecha para nós. A dor maior que experimentarás. E aí ele está falando de futuro. A dor maior que experimentarás em qualquer tempo na terra ou no mais além será a do remorso pelo sofrimento que de maneira consciente deliberaste impor aos teus semelhantes. A dor maior é a do remorso pelo sofrimento que de maneira consciente deliberaste impor aos teus semelhantes. Até porque, quando a gente fala em remorso, e olha, ele está falando de forma consciente, de maneira consciente que a gente impõe ao outro. Quando ele coloca essa observação para nós, a gente precisa estabelecer uma diferença entre remorso e arrependimento. Por quê? Os dois, o remorso e o arrependimento, vão nascer
da culpa. Os dois vão nascer da culpa. Ok? A culpa, ela vai trazer para a gente movimentos de tensão. A culpa traz movimentos de tensão. Tensão gera agressividade. Tensão gera agressividade. Agressividade traz doença. Eu estou fazendo esse gráfico aqui, mas eu vou explicar para vocês que isso aqui tem um desdobramento que a Joana de Ângeles traz para nós. A culpa gera tensão, tensão traz agressividade, agressividade leva a doenças, doença leva a aflições. Não importa a doença, pode ser uma gripe, a gente fica aflito, fica incomodado. Tá certo? Então, aqui, a gente inúmeras vezes faz um outro movimento que é o do aflição, faz um movimento de remorso. Remorso. O que é o remorso? Repetir. Veja, no remorso a gente repete aflições, a gente repete enganos, repete dores. Quando ele coloca para nós aqui, no final, que a dor maior é a do remorso pelo sofrimento de maneira consciente, deliberar-se impor aos seus semelhantes, é a dor maior que a gente provocou. Por quê? Porque você fica remoendo ali. Ah, mas tem como sair disso? Tem. Aí a Joana de Ângeles, esse gráfico, ela é quem propõe para nós. Eu tirei aqui de 2 questões dela do livro Joana de Ângeles Responde, que vai trabalhando explicações da coletânea Coleção Psicológica. E aí, do remorso, a gente tem 2 caminhos. Ou fica remoendo e faz novos movimentos de tensão, e aí agride mais, e adoece mais, e se aflige mais, e depois se aflige aqui na segunda, na terceira, e vai se afligindo. Esse movimento aqui, absurdamente doentio, nós vamos repetindo no nosso quadro de transtorno espiritualmente. Por isso que ele está falando que a dor maior não é o que nós estamos vivendo aqui. É o que a gente poderia ter feito pelo outro e a gente não fez. Aí quando chega do outro lado, eu podia. Mas não fez. E aí, nós temos uma condição de sair daqui? Sim. Por quê? A gente pode sair depois de remoer. Eu parto para o outro passo, que é o arrependimento. O arrependimento. Só que a Joana de Ângeles, antes de chegar no arrependimento, ela fala para nós assim, antes do arrependimento, começa com a ideia rediviva. A ideia rediviva. A ideia rediviva é fazer com que esse remorso, com que essa repetição, ela traga um movimento novo que não vire novas aflições, novos movimentos de tensão. Que nessa repetição de ideias, que está viva dentro de você pelo engano cometido, essa repetição de ideias, ela coloca assim, a ideia repetitiva vai te trazer uma lembrança da falta. Lembrança da falta. É a partir dessa construção aqui, é que vai vir o terceiro passo, que é o arrependimento. O arrependimento. Ou seja, a gente não descobre a culpa e já se arrepende imediatamente. Eu sou culpado. Não, olha, eu já fiquei tenso por aquele engano que eu cometi. Tá claro? Eu já agredi pessoas e me agredi. Porque inúmeras situações de adoecimento que a gente sofre é em função da agressividade que a gente se proporciona. Muito antes de eu agredir alguém, antes eu já estou me agredindo. Porque eu faço esse movimento, eu fomento isso dentro de mim, eu alimento isso dentro de mim. Então eu começo um movimento de tensão, ali eu agrido, ali eu adoeço, porque agora eu somatizei o meu adoecimento. Isso me deixa mais aflito ainda. Nessa aflição eu passo a repetir adoecimentos, nessa repetição eu crio novos movimentos de tensão. Isso aqui pode durar séculos, basta a gente observar nas obras de André Luiz.
Quando a gente se conforta na dor, quando a gente se conforta na dor, isso vai durando séculos, porque a gente vai promovendo várias situações de dor. Se vocês tiverem a chance de ler o livro Libertação, vocês vão ver quantos séculos o Papa Gregório IX está no plano espiritual. Quantos séculos ele está? Aliás, nós fizemos até as contas, quando a mãe dele consegue aproximar dele, atenção, ela consegue aproximar dele mentalmente, ela aproxima dele. Tá certo? Sabe quanto tempo tem que ela se aproxima dele? Nos últimos 50 anos. Eu estou falando após a final da Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos anos ele já tinha desencarnado? 708 anos, e nos últimos 50 anos ela conseguiu fazer uma aproximação, atenção, não é uma aproximação física, ela fez uma aproximação mental. Por quê? Olha a fala dela com Gúbio. Ele começou a apresentar um leve movimento de cansaço pelo desgaste que ele veio provocando, pelo mal-estar que ele criou. Quando ele começou a apresentar um leve movimento de cansaço pelos excessos de atrocidade que ele promoveu, ela conseguiu uma aproximação mental. E aí ela combina com Rúbio para que os dois façam um trabalho de resgate. Então imagina, 7 séculos, gente. 7 séculos onde estava se confortando. Claro que ele agredia, mas no fundo ele também era agredido. Ok? Agora, se ele usa esse movimento de repetição, voltando a Joana de Ângeles, como repete as ideias, ideia rediviva, lembrança da falta, e aí sim, eu preciso me arrepender, eu tenho que mudar de postura. E aí começa uma nova luta. Tanto que vocês vão se atentar para o vídeo que a gente acabou de fazer, que se chama Se És Capaz. São pequenos movimentos que a gente vai fazendo no dia a dia para que a gente se liberte disso aqui. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos e até breve.